Boa noite, seres de luz, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live na semana, né, do relacionamento saudável. E hoje vamos abordar o tema do porquê sempre atrai o relacionamento ruim com a Fernanda, que é uma terapeuta holística, e a gente vai entrar e falar sobre esse assunto mais profundamente. Vamos falar mais profundamente sobre esse tema. Vamos lá. Vamos chamar. Boa noite para quem está entrando. Oi, Boa noite, Fernanda, tudo bem? tudo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Tá um pouquinho baixinho, deixa eu ver. Mas tô ouvindo tranquilo. Tá conseguindo me ouvir? Consigo, aham. Sim. Então, hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos aprofundar mais nas raízes e nesses traumas aí que impede você de ter um relacionamento saudável, né? Essas crenças e esses padrões de sempre estar atraindo um relacionamento ruim, de sempre estar atraindo, né? Aquela famosa dedo podre que as pessoas falam que é bem ruim, Aquelas crenças que a mas gente solta no ar e nem vê que é uma crença, né? E a gente tá, às vezes co-criando sim, uma realidade ali. sim, exatamente. O consciente coletivo, né, traz muitas crenças que acaba que a gente atrai um relacionamento ruim pelo nosso dia a dia, por sempre estar afirmando pensamentos, suposições, afirmações ali de que você nunca atrai um relacionamento saudável. Ah, eu sempre atraio isso para minha vida. Ah, vixe, isso já vai acontecer, sabe? Sim. Como você está prevendo algo já, né? E isso gera até uma identificação, né? Porque tu entra naquele processo de, tá, me identifico então com o dedo podre e tu acaba não olhando tudo que tá por trás. Porque, claro que não é só uma construção em cima desta crença social, mas a gente vai reforçando, Uhum. reforçando. E aí o que tá lá no subconsciente individual mesmo, se a gente fica só reforçando aquilo do externo, a gente não para e olha, né? Porque cada um tem Exatamente. uma construção muito particular, assim, da sua cocriação, seja em âmbito de relacionamento, em outras áreas. A nossa mente está sempre aprendendo sobre o externo e criando mais daquilo ali, vendo como que a gente reage em cima até dos... No teto a gente olha para as crenças raízes de sobrevivência. Então, o que que gera segurança? O que que ela fez que acabou gerando segurança? Ou o que que ela fez que acabou gerando utilidade, ela se sentiu útil, ele se sentiu útil. Então a gente começa a criar em cima disso, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, da pessoa ficar sempre afirmando aquelas frases, porque o outro, se você afirma no dia para 5 pessoas diferentes, você está afirmando para 5 pessoas diferentes, mas você está ouvindo 5 vezes. Então você está afirmando para você, os seus ouvidos estão ouvindo, está sentindo toda aquela vibração que você está passando para o outro. O outro ouve uma vez, mas você ouve todas as vezes que você afirma aquelas crenças, aqueles pensamentos. Sim. E às Você sempre vezes, está jogando, né, para o universo, para tudo. e às vezes aparece uma oportunidade de quebra de padrão, só que essas oportunidades elas são para ver se internamente a gente vai quebrar esse padrão. Então, se internamente a gente não faz Exatamente. esse remeleixo, não muda a postura, acaba aceitando aquele padrão, não entendendo que era um teste, alguma coisa assim, e aí, em vez de romper esse padrão, segue com ele, né? Exato. A gente tem essa mania, né, de pegar o coletivo. E normalmente a gente é criado e ensinado isso na infância, de estar trazendo os ensinamentos, né? E até a questão do pai e mãe, né? O relacionamento dos pais, eles diz muito sobre a gente, tudo sobre não só o relacionamento afetivo, mas todo o relacionamento
em geral, porque se você vê o seu pai tendo uma violência com a sua mãe, você vai criar dentro de você que o homem é assim. Então, em um homem em geral para você vai ser assim, não vai ser só em relacionamentos, né? Se você vê a sua mãe também, às vezes tem esses casos, né, que a mãe trai o pai, você vai criar essa ilusão de que as mulheres são assim, né? E Sim, muitas vezes a mulher, ela cresce trazendo essa coisa de amizade, né? Porque, tipo, que eu vejo muito as mulheres tendo esse apego mais com os homens do que com as mulheres em si, né? Na fase da infância, da adolescência, trazendo essas amizades, se apegando mais às amizades dos homens, porque tem essas crenças reforçadas da mulher, né? Que a mulher é traiçoeira, que a mulher é invejosa, que a mulher é sim, tudo tem isso, a gente traz, né? aquela crença do coletivo de que a amizade masculina é melhor, né? Essa crença Exato, né? bem triste, bem... Sim, Não que não seja uma amizade positiva, mas tem tanta sim, força na energia feminina, né? Mas é algo que a gente traz bem interno, porque no momento que a gente observa a nossa referência de masculino agindo de uma forma, não só o externo, por exemplo, se a gente vê que nosso pai é um pouco ausente, não só o externo, os homens da nossa vida vão ser ausentes, mas a nossa energia masculina interna ela vai ser ausente para a nossa energia feminina. Então, no momento que a gente precisar chorar, no momento que a gente precisar se acolher, a gente não vai ter o suporte internamente de nos proporcionar isso. E aí, inconsciente desse processo, a gente busca num terceiro, busca num relacionamento, e obviamente esse relacionamento ele não vai nos proporcionar essa segurança, esse acolhimento, se no interno não tá, porque é só uma cocriação, né? exatamente. Eu falo até de mim porque eu tinha muito essa repressão do feminino em mim e de ficar muito com as amizades masculinas. E isso acabou com que eu reprimi esse lado feminino, né? Foi o que você falou, a gente não reprime só a mulher de fora, a gente reprime ela dentro também. Então eu acabei me masculinizando para me encaixar naquele padrão, naquele masculino, né? Então a gente vai desconstruindo. E isso é muito importante porque às vezes a mulher, o feminino, ele vai se distanciando porque as mulheres criam esses laços, né? E essas crenças que acaba distanciando o feminino, né? E é Sim. muito importante o feminino dentro de uma relação estar Nossa, equilibrado, o feminino e fem... masculino. a energia feminina, ela é a nossa artista interna, né? A nossa intuição, é a nossa expressão artística, aquela que a gente não consegue falar, não consegue colocar em Exato. palavras. Eu tô me sentindo de tal forma. Não, se tu desenhar, vai ser muito mais fluido esse movimento. Então, é uma coisa que realmente a gente acabou se desconectando por diversas outras crenças de, assim, um desenho ou a criatividade, ela é avaliada de acordo com um resultado X. Então, o teu desenho, ele só sabe desenhar se o teu desenho ele for bonito. E aí, toda aquela nossa prática na infância, que a gente não tava nem aí, a gente desenhava um coelho que ele parecia uma bolinha e a gente achava aquilo ali maravilhoso, porque realmente era a expressão artística. Aquilo ali vai se Exato. perdendo. Aí a criança chora e recebe dos pais. Ai, não precisa chorar, para de chorar. Aí a pessoa para, vê o choro como uma coisa negativa. Aí outras questõezinhas, assim, todas as crenças atreladas à nossa expressão artística, à nossa expressão emocional, tudo isso vai rompendo essa nossa conexão, a conexão das mulheres e dos homens também. Os homens também têm energia feminina interna. Então vai rompendo a nossa conexão com metade ou mais do nosso ser, né? A mulher, ela é muito mais energia feminina do que masculina. Então a gente tá sem a nossa integridade internamente. E aí acaba Exato. distanciando no externo também, né? Se a gente não tem a nossa relação com as emoções, a nossa relação com a sensibilidade, a gente vai se distanciando da energia feminina e vai acabando se distanciando das mulheres, porque tem aquelas crenças de que a sensibilidade é algo ruim, que tem que ser mais duro, mais firme. E aí do masculino também, se a gente tem
uma falta de segurança durante a nossa infância, se não foi nos passado uma segurança pelo nosso pai, talvez por uma ausência dele, ou daqui a pouco era, sei lá, uma postura mais agressiva, então internamente a gente também cocria isso, né? Acaba sendo mais agressivos até conosco, até em pequenas coisas. Levar uma rotina muito pesada que não te permite descansar. Isso é um ato de agressão interna, né? Isso até é uma Exatamente, coisa gente. bem importante de trazer, porque abuso, agressão, ela não é só física, né? Então, ela começa nas coisas bem Exatamente. pequenininhas. Então, um abuso intelectual, só de te perguntarem 2 vezes se tu tá certo do que tá pensando, ou falarem que é coisa da tua mente, ou um abuso emocional, de criticarem as tuas emoções, dizerem que elas não são reais. Então, essas coisas pequenas, né, que às vezes nós mesmos fazemos conosco. Exatamente. E essa coisa da. Eu vejo muito nos atendimentos as mulheres reclamando, né? Ah, eu sempre atraio um relacionamento ruim, eu sempre é, busco um parceiro, eu sempre me dou num relacionamento, mas eu não tenho essa retribuição, eu não me sinto preenchida dentro de um relacionamento. E é muito importante, porque quando a gente começa a entrar na sessão, ela começa a entender que não é o de fora, a gente tem que se preencher, né? Ela começa a entender, e quando você começa a entender que você atrai um relacionamento ruim, porque aí dentro tá bagunçado, tá desequilibrado, e você precisa trazer esse centro para dentro de você, você começa a liberar, né, esses traumas, você começa a se entender. O autoconhecimento ele vai te libertar desses padrões que você está trazendo para você, né? O relacionamento ruim, ele é um espelho, né? Ah, eu sempre atraio um relacionamento ruim, mas como você se trata, né? Como você se acolhe, como que você se apoia, como você se ama, você traz isso para dentro de você, né? E quando a pessoa vai olhar, ela não tem nada daquilo que está exigindo do outro. Aí que muda toda a questão, que você vai acolher esses aprendizados e mudar, ressignificar todas essas questões, para aí sim você conseguir atrair um relacionamento ideal, porque aí você vai ter dentro de você, porque o espelho vai vir com o que você tem dentro, né? E o que eu falo se você tem amor, você recebe amor. Se você se valoriza, o outro vai te valorizar. O outro dá aquilo que tem dentro da gente, né? Sim, é se tornar uma prática pra gente, né? Às vezes a gente se desconecta muito disso. Até numa coisa Exato. que a gente toca quando falamos do sagrado feminino, do ciclo uterino, é que durante o mês nós temos 4 fases, nós vivemos 4 fases diferentes, em que nós lidamos com 4 mulheres diferentes dentro de nós. Então, ter essa consciência, a gente vai saber como agir com compaixão com cada uma dessas mulheres. Então, eu sei que no meu período menstrual, eu sei que eu vou ter que ficar mais quietinha, vou ter que descansar mais, eu vou meditar mais. Eu sei que depois que passar o período menstrual, aí sim eu vou estar com uma energia mais voltada para o externo. Mas é o momento de puxar a tua criança interior. O que a gente faz o que a gente fazia na nossa infância? Eu sei que eu andava de bicicleta na infância, eu sei que eu pintava pedrinha na infância, era uma prática que eu tinha de pintar. E por tanto tempo eu me desconectei. E muitas pessoas não se lembram dessa fase da infância. E aí se perde aquele já uma semana, pelo menos, do seu ciclo uterino já fica ali a ser trabalhado, Berta. Esse autocuidado com uma parte de si que é a donzela, que é um arquétipo não só que se conecta com a infância, mas com o nosso impulso de ação, com o nosso fazer. Depois a gente tem mais 2 fases que a gente olha bem para uma para as emoções, que é da mãe, que é nosso período fértil. Então a gente olha nesse momento para nossas emoções, é o momento que a gente se nutre mais, que a gente quer preparar de repente algo saboroso para a gente se alimentar, servir mais a gente. É uma fase também que, quando em desequilíbrio, a gente serve muito mais ao outro. Inclusive, o arquétipo da mãe, ele é super forte, né? A questão sombra dele, da boa mãe. Essa questão da mulher servir ao outro. E o último arquétipo da feiticeira, que eu acho que é o mais que tem conflito, assim, porque é o momento da nossa TPM. Então, a sabedoria dele
Nossa, ter consciência de como que ele funciona tão lindo, porque é um momento de muita energia criativa, muita energia de conseguir fazer uma finalização, muita energia de se curar através da escrita, através da dança. Então, quando a gente conhece essas nossas 4 fases, a gente sabe exatamente o que que eu faço para me acolher, como que é o autocuidado. E aí começa a vir de fora também. Talvez não venha da pessoa que a gente espera, mas vem do mundo, vem de outros locais, né? Sim. E é tão importante, assim, saber que essa parte a gente está fazendo. Essa parte do auto-amor, da autocompaixão, a gente está fazendo. O externo vai vir na mesma vibração, porque a vibração, né? Não é, sei lá, a gente está vibrando numa frequência, vem nessa mesma frequência. Não tem. Se vier uma frequência diferente, observa e vê qual a crença, o que que eu tenho para aprender com isso, quando que eu passei por isso anteriormente. E uma coisa que eu sempre falo, assim, nos atendimentos, nos cursos, escreve. A escrita, todo dia, ela é muito poderosa, porque a gente vai notando, tanto se for para levar para um atendimento, eu falo para quem eu atendo, faz um diário e a gente vai puxando isso também durante os atendimentos. Ou até mesmo no momento da escrita já consegue identificar esse padrão, né? Porque Exato. um grande sinalizador para os padrões são as emoções. Então, se a gente nota, me senti desvalorizada, tá escrevendo no teu diário, nossa, me senti super desvalorizada nessa situação que aconteceu. Quando que aconteceu isso antes? Quando que aconteceu na tua vida anteriormente? E esse é um processo, assim, do teto. Mudou o filtro aí. Esse é um processo do teto até. No Digging a gente faz isso. Olha qual a emoção que está acontecendo, quando ela aconteceu anteriormente, e anteriormente qual foi o ganho que o subconsciente teve. Por exemplo, vou trazer um exemplo meu. Posso? Sim. Então, inclusive é dessa crença de se sentir desvalorizada. E foi um antigo relacionamento, antes desse relacionamento teve outro. E nesse relacionamento eu comecei, era o início dele, e eu tava me sentindo desvalorizada. Eu tava sentindo que eu tava entregando mais do que recebendo, que não tava se concretizando essa relação. E daí eu parei um pouquinho, não, peraí, né? Se eu tô construindo alguma coisa dessa realidade, eu vou fazer minha parte pra. Porque a gente tem muito poder de realmente Sim. mudar, mexer a nossa realidade, né? Então, vou usar meu conhecimento, a escrita, enfim, pra olhar o que está acontecendo. Aí, escrevi tudo o que eu estava sentindo e identifiquei essa tal de sentimento de desvalorização. Fazendo um auto Theta Healing, foi nesse último antigo relacionamento anterior a esse e vi que aquele sentimento ele apareceu muito forte em uma memória. Em uma memória apareceu, nossa, me senti assim sem chão num dia. Em um dia eu morava sozinha em uma cidade que eu não conhecia quase ninguém. E depois que eu senti desvalorizada, veio minha irmã, veio amigas, todas elas vieram me acolher. E aí o que aconteceu no meu subconsciente? Ele entendeu que ao me sentir desvalorizada eu consegui aquela segurança que por muito tempo eu não estava conseguindo. Por muito tempo eu estava me sentindo sozinha, o relacionamento ele já estava num estado ruim, num estado que não estava muito positivo. Então eu estava me sentindo sozinha, eu recebi todo aquele acolhimento a partir desse momento que marcou um sentimento de desvalorização. Então é tão importante realmente a gente perceber essas emoções, elas são grandes indicativos do que está acontecendo, desde quando está acontecendo. E, e a emoção foi algo que a gente se distanciou, né? De entender elas. Exatamente. É até uma coisa que eu faço muito nas minhas sessões, porque eu trabalho muito com pacotes, e dentro dos pacotes, além das sessões, eu dou muito exercício, porque no exercício, na escrita, você vai trazendo várias coisas, você já vai liberando várias coisas. Quando as meninas vêm na sessão, elas falam, nossa, caraca, tanta coisa que eu entendi ali só escrevendo. Porque normalmente a gente não para pensar. A gente só fala, ah, aquilo ali foi ruim. Ok, passa e vai embora, né? A gente vai no automático. A gente não para refletir, fala, nossa, pera, o que que isso tem? O que que isso me ensinou? O que que isso causou em mim? Quais os sentimentos que me trouxe aquela situação, né? E trazer isso para dentro da nossa memória é muito importante, né? Para a gente começar a resignificar, trazer para a consciência, né? Que é muito importante.
todo esse processo que a gente fala, às vezes as pessoas pensam que a gente, a formação de crenças, né, a formação de traumas, elas é algo muito mirabolante, né? É algo muito distante, porque quando a gente fala, nossa, eu tenho tal crença e ver todo mundo falando de crença, acha que é algo muito espetacular, é algo muito fora do consensual ali. Mas não, a gente é uma caixinha de crenças, mas não necessariamente somos crenças limitantes, né? Temos crenças que nos fortalecem, temos crenças que atrapalham, e temos crenças que a gente é apegado, temos crenças de todas as maneiras, porque as crenças elas se formam através dos traumas, através da alegria, através de um ganho. E toda vez que a gente tem um trauma e um sofrimento, a gente ganha alguma coisa com aquilo. E é muito difícil para as pessoas a gente falar isso, porque às vezes a dor foi tão grande que a pessoa fala: não existe ganho para isso, não existe aprendizado para isso. Foi horrível, foi algo que me destruiu por dentro. Até em caso de relacionamento que é muito forte para a mulher, né? Ela fala, nossa, eu não consigo tirar nada de aprendizado disso, né? E quando a gente entra mais a fundo e mais profundo nessa situação, a pessoa mesmo vai refletindo e vendo o tanto de ganhos que ela aprendeu, o tanto de coisas que ela aprendeu, e ela começa a ressignificar só de entender aquilo, só dela começar a compreender que esses processos foram necessários para fazer ela uma mulher que ela é hoje, para fazer com que hoje ela tenha, às vezes, um relacionamento saudável. Então, tudo que a gente passa, ele traz um aprendizado e nos transforma de alguma forma, né? Ele nos evolui de alguma forma. Então, não necessariamente os traumas que aconteceram com a gente tem que eliminar eles da nossa vida, né? A gente apenas tem que saber lidar e acolher esses aprendizados para a gente não precisar ficar repetindo sempre. É igual relacionamento. Se você não acolher os aprendizados e ressignificar os traumas, você sempre vai atrair pessoas semelhantes àquele aprendizado, até você falar, pera, eu vou olhar para isso, Uhum. porque eu não quero mais viver isso na minha vida. Então, você começa a entender que os desafios e as dificuldades aparecem na nossa vida também para a gente parar e olhar, né? Para a gente refletir sobre isso. E é muito importante, porque às vezes as pessoas vai muito nessa coisa da internet que hoje joga muito, né? Crença limitante, vai jogando muito na mente das pessoas, né? E elas acham que é coisa muito, uau, nossa, é algo muito fora do padrão, né? É algo E muito tudo é crença, mirabolante. né? Tudo é crença. Aham, É a construção da nossa realidade. Se eu colocar a mão no fogo, crença são condições. Então, se eu colocar a mão no fogo, eu me queimo. Ok, estou protegida, porque eu sei que eu não vou colocar a mão no fogo. Se eu puxar pelo nariz e solto pela boca, eu estou respirando, eu estou sobrevivendo. Se eu coloco um pé na frente do outro, eu estou caminhando. Se eu, sei lá. E aí tem as crenças que limitam a nossa realidade, que não são as que nos dão suporte, mas que realmente fecham portas, né, para outras possibilidades. E que muitas vezes elas são difíceis, sim, de serem olhadas por dois fatores que me vêm na mente de comentar agora, que é de olhar para essas emoções, né? Emoção que às vezes gera muita dor. E dentro ainda desse tópico das emoções, de aceitar que aquela emoção ela realmente existiu. Às vezes vem alguma crença de que não recebeu segurança do pai. Mas a gente entra verdade. num, numa vibe de espiritualidade de achar, daí é uma crença, que quem é espiritualizado não pode sentir raiva, não pode sentir rancor, não pode sentir ressentimento, são os três R's do Theta. E aí quando a gente vai num atendimento e vem a crença, eu sinto raiva do meu pai por tal coisa. A pessoa se assusta. Não, eu não sinto. Mas tá tudo bem, é lá no nosso subconsciente. Porque a raiva, na verdade, ela é um sentimento de defesa, né? Um sentimento dos primários. Pra gente realmente conseguir fugir, se defender, reagir. E olhar para essas emoções que surgem
é um ato de muita coragem e é o que viram aquela chavezinha para realmente ressignifiquei. Então eu posso trocar esse sentimento lá no meu subconsciente de que senti raiva por tal coisa, olhar a situação livre desse sentimento, aprender com ela e trazer uma outra, fazer uma alquimia, transformar essa memória, né? Exatamente. E até uma questão dessas crenças que a gente se impõe, é uma que a gente estava até conversando, que é a questão da sociedade impor muito da questão de relacionamento ser algo ruim, né? Por questões ancestrais mesmo, de que os relacionamentos eram realmente abusivos e tóxicos, e a mulher tinha que estar ali porque era obrigação da mulher ser submissa e estar dentro de um relacionamento, essas crenças vieram, às vezes, inconscientemente, né? E as pessoas falam e fazem algo que nem sabem que é uma crença de trás, né? E que é uma limitação, né? Porque igual a crença de que no começo é bom, depois piora, né? Como se, tipo, o homem fosse fantasiar algo ali para te ter no começo e depois ele ia te jogar os cachorros porque você não merece, né? Você é mulher, então você tem que se submeter a isso. Então, é como se a pessoa estivesse falando para você, olha, você é mulher, então você precisa estar atenta que é só bom no começo, depois você tem que sustentar essa relação ruim mesmo, entendeu? Porque é assim que é um relacionamento. O relacionamento é ruim mesmo, né? Sim, e são tantas, tantas mulheres que têm realmente crenças no subconsciente, que aí a gente olha, são crenças da sociedade, históricas, né? Da sociedade que vem de outras histórias que a gente não viveu no momento presente, e até de outras vidas, de realmente mulher ser submissa, mulher é, precisar servir, ter que agradar. Até eu me coloco nesse clube dessas mulheres, assim. E no teto, a gente olha que, além das crenças, a gente às vezes tem pactos, que é algo Uhum. que na nova era não tem espaço mais, né? Mas, por exemplo, pactos com a ancestralidade. Então, as nossas ancestrais, mulheres, nós que trabalhamos com mulheres, nós que trabalhamos com relacionamentos, a gente está trabalhando na cura disso. E às vezes a gente observa que foi o que. Deixa eu só tirar esse casaco, que quando eu falo disso até me dá um negócio. Mas é que é muito recente, mas muito recente que eu identifiquei essa crença, mas já faz 2 anos que eu trabalho só com o público feminino, só com o sagrado feminino, de ter que honrar essa dor dessas ancestrais, honrar até esse abuso, porque era isso, né? No momento que tu não pode expor toda a tua feminilidade, no momento que tu não pode expor toda a tua expressão artística ou tudo o que tu quer fazer na tua vida, né? Como acontecia antigamente, tu não podia trabalhar, tu não podia nada. Então isso é um abuso. E isso tá nas nossas crenças lá, bem no subconsciente, crenças que a gente traz, que não são, às vezes, da nossa vivência, ou que não são tão perceptíveis da nossa vivência. E acaba criando esses relacionamentos que realmente tu te vê numa. É bem interessante, porque a mulher, ela sozinha, ela tá ali toda livre, ela entra naquele relacionamento, muda. Por quê? Exato. Né? Por causa dessas crenças que a gente herda e que estamos aqui para transmutar. Exatamente. Até uma coisa que às vezes essas questões são as mais difíceis de trabalhar dentro de uma sessão, porque se a pessoa não entende muito a fundo de toda essa questão da espiritualidade, de toda essa questão de ancestralidade, ela, quando você identifica que ela está honrando a ancestralidade, o feminino da família, trazendo aquele, às vezes, um relacionamento ruim, tá atraindo sempre um relacionamento ruim, porque tem muitas famílias que, se você identificar, se você parar para olhar em todas as mulheres da sua família, é até um exercício muito bom para fazer, você pegar todas as mulheres do lado de pai e do lado de mãe é diferente, né? Mas você pega do lado do pai e do lado da mãe. O que que elas sempre
fazem? O que que as mulheres sempre fazem? Às vezes as mulheres da família sempre traída. Ou às vezes elas nunca namoram. Às vezes tem filho e é solteira. Então, sempre tem padrões que se repetem. Às vezes não é em todas, mas tem aqueles padrões que se repetem. E quando a gente vai olhar para isso, às vezes a pessoa não se identifica tanto, né? Porque ela fala, nossa, mas eu não escolhi honrar isso, né? Mas é algo inconsciente, porque já vem ali, enraizado ali das mulheres. Todas as mulheres vão ter que passar por aquela situação, porque é mulheres da mesma família. E uma tem que quebrar para isso se romper, né? Para não acontecer isso. E até a questão dos votos e compromissos e esses pactos que fazemos, às vezes as pessoas acham que é algo que se muito é, mirabolante, né? A gente precisa ir num centro espírita ou em algum lugar para fazer um pacto, para fazer um compromisso, mas na verdade esses pactos e compromissos que fazemos é normalmente aquelas palavras que fazemos com muita força no coração, tipo, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Ou até um pacto que muitos casais fazem, eu vou ficar com você para sempre, Eu vou te né? dizer que isso aí eu tinha. Não, e o meu exemplo é muito bobo, porque foi quando eu tinha 13 anos e uma namoradinha na época, 13, 14 anos. Meu namorado da época me deu um beijo no olho e falou que quando tu dá um beijo no olho, tu não vai conseguir parar de pensar nessa pessoa. Me colocou um Exatamente. pacto ali, me amaldiçoou, sem querer. Exatamente. Então, às vezes as pessoas veem essa palavra como algo muito forte, tipo, nossa, a pessoa fez um trabalho para mim. Mas às vezes não, é a intenção. É igual a moça falou ali em cima, a palavra tem poder. E se você tá na hora da raiva e amaldiçoa, por isso que a gente fala às vezes de amaldiçoar uma criança, às vezes a criança está muito perturbada ali, e você fala, nossa, essa criança é um demoninho, é uma coisa assim, tipo, nossa, é uma criança muito encapetada. Às vezes você está trazendo ali uma palavra muito forte para dentro daquela pessoa. Então, os pactos, votos e compromissos, eles são apenas do poder da palavra e do sentimento que você coloca. E essas questões de relacionamento, é muito normal a gente fazer pactos entre o casal. Nossa, eu vou ficar com você para sempre, eu vou cuidar de você para sempre. Aí vocês terminam e ficam aquele trauma. Você precisa limpar energeticamente, porque senão vai ficar um laço entre você e a outra pessoa muito forte ali. Aí você entra em outro relacionamento e não consegue seguir adiante, porque você ainda está amarrada naquelas promessas que você fez para o seu ex. Então, as promessas e votos, às vezes é algo muito simples, é o que a gente diz com a intenção e o sentimento, que a gente coloca com muita em relacionamento ainda a gente coloca muito amor, né, nessas palavras, tipo, muito sentimento forte. Então, isso se concretiza energeticamente, né? Quebrando esses tabus, assim, de pactos e compromissos que a gente faz, que não é algo muito a magia e tudo mais, é a intenção, é a palavra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, e a nossa palavra, a nossa intenção, ela é a magia, né? Exatamente. Tem muito acho que os filmes, as séries, enfim, engrandecem, colocam muito brilho Uhum. nessa É, magia, mas na realidade, quando a gente fala alguma coisa, já tá algo ali muito vibrando, é uma sutil. vibração. Só para trazer esse comentário que eu fiz, foi bem isso, assim, quando finalizei essa relação que teve esse, assim, essa intenção de amor realmente, né? De vamos ficar juntos. Foi um ano bem dolorido pra esquecer e foi um relacionamento que, ok, depois da adolescência super passou, mas essa pessoa vinha em flashes porque tava aqueles fragmentos, que é algo também que a gente olha no teto, assim, dos fragmentos de alma, essas conexões que ficam um pouquinho teu com a pessoa, um pouquinho dela contigo. Então, esses pactos até faz com que, porque daí tem dois comandos diferentes, o de limpeza dos fragmentos e de pacto. No momento que tu limpa os fragmentos, tu não desfaz o pacto, não consegue limpar os fragmentos. Precisa desfazer aquele pacto, identificar e desfazer. Eu achei muito interessante que a Cacau trouxe. Acho que estamos reconstruindo o real oficial os novos
estilos de relacionamento a partir da mulher empoderada. E aí pegou num ponto que eu gosto muito de falar e trazer como uma prática até de rotina. Encontrou um padrão, encontrou uma limitação, chama o teu arquétipo da mulher guerreira. Porque quando a gente se identifica assim como eu tenho o arquétipo da donzela, que adora inovar, que adora brincar, eu tenho meu arquétipo da anciã, que adora se conectar, tem toda a sabedoria ancestral, a gente consegue chamar aí a mulher guerreira nesse momento. Então é a Fernanda mulher guerreira que tem essas características de força, de autoconhecimento, que ela vai e consegue se nutrir, se posicionar. Sim, trazer essas diversas características, né? Nos traz essa firmeza e essa tranquilidade, né? Da gente sempre estar integrando esses sentimentos, essas ações dentro da gente, né? É muito importante a gente estar trazendo para o nosso relacionamento, não só afetivo, mas da nossa vida, né? Todos esses sentimentos e esses traumas, esses votos, todo esse padrão que a gente cria e que atrapalha, sim, a pessoa que sempre atrai um relacionamento ruim, né? Não está desequilibrada emocionalmente, não equilibrar o feminino com o masculino, trazer esses traumas de pai e mãe da criança ferida, né? Porque esses traumas de relacionamento, às vezes as pessoas acham que é só ali no superficial da questão de relacionamento ali, naquele relacionamento, mas vem lá de trás, vem muito mais profundo daquela criança ferida que ficou lá atrás, às vezes é de pai, de mãe, de amigos, né, de família. Então, tem todo esse processo por trás de um relacionamento ruim. Por isso que às vezes a gente precisa e necessita de uma ajuda. Até nós mesmos, terapeutas que cuidamos das pessoas, a gente precisa ser cuidado às vezes, porque a gente necessita dessas clarezas, porque é um processo muito intenso, com várias questões que estão ali por trás de um acontecimento. Às vezes as pessoas acham que é algo muito simples. Ah, eu sempre atraio um relacionamento ruim. Às vezes pode ser algo muito simples, uma crença ali que está sustentando, um trauma ali que está sustentando, mas às vezes não, às vezes é algo muito profundo. Às vezes é um trauma muito profundo, né? Sim, às vezes está sustentada nas suas crenças raízes em diversos níveis, e dependendo de quanto tu já vivenciou aquilo ali, várias outras crenças vão se estruturando em cima daquilo ali. Então, um trabalho Exatamente. não só do atendimento, mas o pós-atendimento, a rotina da pessoa, realmente colocar práticas de autocompaixão, de auto-amor, chamar esses arquétipos, se empoderar de si, e esse poder não só para o externo, mas para o interno, se empoderar do autoconhecimento, né? Um autoconhecimento autônomo, que eu digo assim, de todo dia vou me dedicar a aprender sobre mim. E o relacionamento, ele é um campo também de aprendizado. Eu sei que a gente quer chegar, às vezes, num relacionamento muito lindo e que dê muito sucesso. E vamos chegar nesse relacionamento, mas ele é um campo de aprendizado e é o mais intenso que a gente pode viver, né? Enquanto a gente está sozinho, a gente está ali lidando com, às vezes lidando, às vezes não. Se a gente faz práticas de escrita, a gente está, ou de fala, de fazer vídeo para si, enfim, qualquer prática que a gente faça de autoconhecimento, a gente está ali, mas no nosso tempo, na nossa consciência, no nosso ritmo. No momento que a gente entra no relacionamento, é lidar também com a sombra do outro, é lidar com a sua sombra que está aparecendo no outro, é lidar também com o potencial seu que está aparecendo no outro. É, no mapa, a gente consegue ver, no mapa astral, a gente consegue ver o que a gente puxa do outro no relacionamento, o que a gente desenvolve dentro de um relacionamento. E eu me lembro de um relacionamento meu que ele puxa do outro a comunicação. Se vocês me conhecessem antes desse relacionamento, eu não estaria falando aqui. Só que pra mim isso também foi muito desafiador. Porque eu era alguém totalmente fechado. E aí, dentro daquele relacionamento, eu aprendi no amor, mas também na dor um pouquinho a puxar essa comunicação. E olhar para o mapa também é algo Exatamente. muito lindo, porque às vezes a gente tem um grande propósito dentro dos relacionamentos, e no mapa astral o relacionamento não é só o relacionamento afetivo, né? Mas todas as parcerias, amizades, tudo que a gente escolhe para ter perto da gente. Daqui a pouco a gente nota, e quem tá abusando da gente é a nossa amiga, nosso amigo. Quem tá abusando da gente somos nós mesmos, são os nossos parceiros. A gente vai fazer uma empresa com alguém e sabe que tem um padrão limitante no afetivo, mas por algum motivo
às vezes a gente quer se distancia, se fecha por medo realmente de olhar essas sombras, mas aí vai fazer uma parceria no trabalho e aquele padrão vem, diz, oi, tô aqui, vou acontecer aqui também. Exatamente. Esses padrões, eles sempre nos perseguem, né? Porque enquanto a gente não olha, porque nós somos seres humanos que viemos para evoluir. E se a gente não vai só na onda, essas coisas sempre vão aparecer. Não é só no afetivo, mas no amoroso, mas em todas as áreas, né? Igual trabalho, na amizade, na rua, em casa. Em todos os lugares esses vão aparecer, porque a gente precisa evoluir. Nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas para deixar a vida levar, né? Eu tenho uma frase escrita no pescoço que viver não é apenas existir, que isso faz muito sentido para mim, porque viver não é só existir, viver, é você estar aqui evoluindo, se conhecendo. Não faz sentido eu estar aqui só para existir. Qual que é o sentido, qual que é o significado, né? Então, esses aprendizados vêm muito. No meu processo de autoconhecimento, no meu processo de encontrar as terapias e de ser terapeuta, foi muito isso, porque eu passei uma adolescência porque eu sou muito intuitiva e eu sou muito espiritual, sempre fui desde muito criança, e esse processo ele vinha para mim muito forte, muito intenso. Isso me incomodava de uma forma muito intensa, tanto é que eu fui tentar fugir dele em diversos grupinhos de pessoas. E todos os grupos, em diferentes situações, apareciam as mesmas coisas. E eu fugia de um, entrava em outro e eram as mesmas coisas. Até que eu falei, opa, peraí, eu tenho que olhar para isso, porque não dá. Eu sempre vou e nunca vou me encontrar. Nunca vou me encaixar, porque esse padrão está voltando sempre. Foi quando eu comecei a me construir nesse autoconhecimento. Então, é muito importante, né? A gente ter essa consciência, ter tudo isso para a gente seguir nossa vida, porque é muito importante. O outro é como você falou, ele não mostra só nossas sombras, ele mostra nossos potenciais, ele mostra o lado forte da gente, porque ele é um espelho. A gente fala muito espelho, a pessoa pensa somente no lado negativo, mas também tem coisas maravilhosas para você acolher, né? Tem coisas incríveis que o outro te mostra que às vezes você não estava enxergando em você, Sim. né? E às vezes a gente admira no outro ou se afasta daquela pessoa porque ela tem aquele potencial, mas na verdade ela tá ali só pra te mostrar que também tem aquele potencial, né? Nossa, não Exatamente. vou. Isso na minha adolescência me marcava bastante. Assim, nossa, aquela menina se comunica muito e aquilo me incomodava em algum canto. Claro, uma ferida minha que queria ali se transformar em um potencial. Exatamente. Teve uma menina aqui que colocou que onde que acha os homens conscientes, assim, que todo mundo, tá? As mulheres procuram muito isso, né? É um padrão muito, assim, o que eu falo muito que a sociedade nos impôs que precisamos ter um relacionamento, né? Precisamos, a mulher precisa ter um relacionamento. Você não precisa encontrar ninguém, você tem que se encontrar, você tem que se preencher. E assim o outro vai vir. Quando você estiver pronto, quando você estiver preparado. Enquanto você estiver procurando e esquecendo de você, você nunca vai encontrar uma pessoa. Você pode até encontrar, mas essa pessoa vai vir cheio de coisas que você precisava resolver em você antes, que às vezes era mais simples do que você imaginar, mas ele vai jogar na sua cara de uma forma muito que às vezes as feridas da gente dói, né? A gente olhar para esses processos machuca às vezes. E quando às vezes as pessoas acham que o autoconhecimento nós com nós mesmas é mais complicado. Eu já não acho tão complicado. Eu acho mais complicado quando o outro joga em mim o meu defeito do que eu mesma encontrar os meus processos, sabe? Então, e os relacionamentos, eles são espelhos. E se você não está preparada para encontrar o seu espelho, pode ser dolorido, né? Sim. É, é bem da nossa energia masculina interna, né? Assim, se, claro, no meu caso, me relaciono com homens. Se eu foi algo que já aconteceu, inclusive, que eu já trouxe na outra live que eu falei no meu Insta, que no momento eu tava fazendo, inclusive, uma live, tava preparando para entregar um conteúdo super da vida íntima da mulher para mulheres, e não imaginei que poderia aparecer homens naquela live. E apareceu, e aquilo ali mexeu com uma insegurança interna, que simplesmente fez todas as informações que eu tinha para falar.
E aí eu trouxe para elas numa live seguinte, já recuperada, plena, porque parei, falei, escrevi, conversei com uma amiga, ter a pessoas que usam a intuição também é tão importante, assim, abrir o campo de amizades para, manas, vamos usar o nosso sentir para compartilhar nossas ideias. Porque se eu for dar a minha opinião para alguém que está vivendo um relacionamento onde ela está se sentindo desamparada e eu usar o meu histórico de crenças, eu posso jogar mais crenças limitantes nela. Agora, se eu usar o meu sentir e perguntar, né? As perguntas elas são muito. Eu vou conectando uma coisa na outra, depois só me lembra que eu tava falando da live, né? Mas as perguntas elas são tão maravilhosas, assim. Tá, como tu tá te sentindo? E por que tu tá te sentindo assim? Porque o que que tu sente de propósito de estar participando dessa realidade? O que tu sente de propósito de estar junto com essa pessoa? Então, essas conversas, que foi uma que eu tive depois dessa live, ela foi tão importante para mim, que na segunda live já trouxe, sim. Foi um dia depois o processo feito, já pelo menos iniciado, porque foi uma crença de realmente encontrar essa segurança no meu masculino interno. Quando o externo apareceu, eu vi que não estava ali. Então, eu encontrei que pelo menos um direcionamento, um trabalho. É claro que quando a gente olha para a crença, a gente abre um campo de trabalhar ela, né? Não é, eu olhei e deu. Mas me abri para começar, então, a procurar essa segurança no meu interno. De onde é que vem o meu masculino interno? Da minha referência de masculino, do meu pai. Então, como é que é a minha relação de segurança com o meu pai? Como que eu posso trabalhar isso com ele? E é muito mais simples do que a gente, às vezes, quando não está fazendo o processo, pensa. É realmente ir lá e ter uma relação melhor com o pai, conversar, escrever. Se não tem esse contato com o pai, então escreve uma carta para o pai, integra essa energia dele, faz. Teve uma mana que trouxe do teto, faz no teto, eu trouxe o teto para eu comentar que quando a gente faz e testa a crença, a gente consegue ver se está ali no nosso subconsciente. Mas diversas outras terapias a gente olha para essa questão e começa a trabalhar internamente. E no momento certo aí entra o tempo divino, né? Vai vir essas pessoas. E até algo que quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, provavelmente aconteceu contigo também, o nosso grupo de amigos, ele muda muito. E eu passei, Demais. pelo menos por um tempo, que era um limbo, assim. Então eu achei que eu não ia ter. Pronto, agora eu tô sozinha. E, e isso acontece quando a gente está nos ressignificando, mudando as nossas crenças. Então a gente está fazendo várias mudanças, a gente está transmutando várias questões internas para no tempo divino essa relação ela aparecer. E quando vem essa nossa alma gêmea, essa nossa alma gêmea mais compatível, ela também está vivendo vários processos, né? Exatamente, né? É o que a gente fala da questão de todas essas perguntas, né? De identificar, né, os padrões que está por trás. Quando uma pessoa me vem me perguntando como que ela identifica esses padrões que está por trás de um relacionamento ruim, dela sempre estar atraindo, às vezes, um relacionamento de traição, dela sempre estar atraindo relacionamentos que trocam ela por outras pessoas, ou nunca assume essa pessoa, é, é importante a pessoa fazer essas perguntas, né? Trazer essa consciência. É como a gente identifica tudo isso, né? Identifica esses padrões. É olhando, às vezes, para as mulheres da sua família, como a gente já falou, você olhar para os padrões que se repetem na sua família, né? E não só a mulher, como o homem também, porque às vezes todos os homens da sua família traem as esposas, e isso também reflete em você, porque você também tem um masculino, você não tem um feminino e um masculino, né? Então, não vai reverar tanto, mas vem também, né, esses padrões. Então, toda essa identificação da criança, dos pais e da, da, das amizades, que às vezes a gente ignora um pouco as amizades, né? Vê muita família e esquece as amizades. Eu já encontrei tanto padrões em amizade, assim, em escola, na infância ali, porque normalmente a gente passa mais tempo na escola do que em casa quando a gente está crescendo, né? Na fase da infância, ali dos 7 anos até a adolescência, a gente passa mais tempo ali com os amigos ali da escola do que em casa. Então, a gente também carrega padrões assim. Se você foi muito rejeitada nos grupinhos da escola, se você não era
a, a popular da escola, você carrega crenças, você carrega padrões, você carrega traumas, né? Se você foi rejeitado por aquele coleguinha lá da escola, quando você tinha 8 anos, a gente, não é um relacionamento, né? Mas a gente fica apaixonadinha ali naquele 8 anos, 7 anos ali, tem aquelas paixãozinhas ali, que às vezes a pessoa nunca vai descobrir que você foi apaixonada por ela, mas existiu, né? Aquele sentimento. E quando eu faço uma sessão, eu tenho uma sessão que eu falo só de relacionamentos passados. Então, a gente pega e a pessoa fala assim: eu vou pegar só os relacionamentos da agora. Não. Vai pegar daquele lá quando você tinha 2 aninhos ali, quando você lembra aquela paixãozinha ali, de criancinha ali, de ficar pegando na mão da mãe e do pai e falar: nossa, olha lá que gracinha, eu vou namorar quando crescer. É esse sentimento, porque tudo é sentimento, e a criança também sente, né? A criança também traz esses sentimentos. E se você sentiu em algum momento, você registrou. Se você registrou, você vai trazer com você, né? Sim, o subconsciente, ele não tem idade, né? Ele estaria armazenando. Inclusive, Exatamente. tenho uma experiência nisso, porque eu, canceriana que sou, e minha Vênus, é muito lindo a gente observar assim, né? A minha Vênus, ela tá lá no meio do céu. Então, o amor, para mim, foi um processo muito de amadurecimento. Então, paixão platônica não correspondida lá no início da minha vida, era uma coisa, tá acontecendo. E aí, eu tive isso na creche. E observando depois de muitos anos, eu notei que por ter tido essa paixão platônica e depois saber, era eu e mais uma amiga que era apaixonada pelo mesmo menininho. E depois que eu saí da creche, descobri que os dois tinham ficado juntos depois no primeiro ano, segundo ano, não sei. E essa consciência, que ainda foi na infância, no meu subconsciente armazenou que eu era inferior. Então, que eu tinha, que eu não era, que eu não poderia ser escolhida, que eu era inferior. Que foi a realidade que foi vivida ali. Imagina, eu tinha o quê? 7 anos. Eu Exatamente. tenho a Angela, tia Angela, ela era professora dessa creche. Eu te conto Vamos, nomes depois. vamos deixar em off aí, relatos Ó, aí. a Cris também Mas, trouxe, gente, lembrei que eu quis beijar meu colega da creche e ele me deu um fora porque gostava da minha amiga. Exatamente a mesma história. Então, qual a emoção que exato. traz? Né? Porque ela Aí pode estar você traz repercutindo esse até então. sentimento, né? Você tem que ver o que olhar para as relações de que você tem atual, se você não tem essa coisa aí de ser trocada pela amiga, né? Porque a gente registra isso, né? A gente registra todos os sentimentos que a gente traz, né? Mas estamos quase encerrando já, é 8 horas. 8 horas? Acho que se clicar no ao vivo aparece o tempo. Pra mim não aparece. Mas pra ti acho que Ah, sim. 52 minutos. Tem um tempinho ainda pra gente fazer. Acho que a gente pode também abrir pra perguntas, né? Sim, sim, sim. Vamos. Quem tiver alguma pergunta para gente Mas eu lembro que tu responder. comentou antes, assim, que às vezes é difícil a gente ver alguma crença que às vezes é muito absurda ou que realmente pode não ser dessa vida. E várias situações já aconteceram assim dentro dos atendimentos, que a gente vai fazendo digging, vai puxando, e aí chega e eu falo, vamos testar essa crença? A pessoa pensa, não, né? Jamais, que crença estranha, tem um, sei lá, não vem nenhum exemplo no momento, mas ou uma crença muito absurda, assim, sei lá, tu nunca passou por um sentimento de abuso, nunca passou por uma realidade de abuso, mas aí tu vai testar aquela crença e a gente faz um teste onde o corpo vai pra frente ou vai pra trás, nosso corpo ele responde, ou no presencial com as mãos, e aquela crença ela tá ali. Então, realmente, assim, tem coisas que só se abrindo para esse trabalho, cavando, cavocando essas crenças, cavocando a nossa história, que tu trouxe também na questão da família, entender qual é a história da família. Porque daqui a pouco, teus pais eles têm uma relação super positiva, mas antes de tu nascer tinha muita briga, tinha muita traição, tinha algum histórico ali que tu não tem essa consciência ainda, né? Exatamente. Teve até um processo onde eu estava atendendo uma moça e ela trouxe um padrão que ela falou assim que ela tinha certeza que o pai dela tinha
tido relação com a mãe com abuso, quando fez ela. E a gente foi acessar e a mãe dela falava que não, e o pai dela falava que não, estava tudo bem. E a gente foi acessar, porque às vezes as crenças, ainda mais quando está na barriga da mãe, não é o importante, eu aprendi assim dentro do processo, que o importante não é a gente o que se é verdade ou se não é verdade, e sim o que o nosso inconsciente registrou. E o inconsciente registrou porque os pais dela tinham um ato sexual muito aguçado ali, e ela ali naquele ato, ela colocou dentro dela que a mãe dela foi abusada. Então não era que aconteceu, mas ela ali vendo ou registrando ali os sons e tudo aquilo, registrou dentro dela. Por isso que tem estudos que falam, né, que os pais com a idade até uns 2, 3 anos não pode ter relação perto da criança, porque a criança registra sons porque ela não entende o que está acontecendo, né? Então, ela vai registrando esses sentimentos, e é muito isso, né, das crenças, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho essa crença, mas às vezes lá atrás não aconteceu, mas você registrou porque foi o sentimento que te trouxeram naquele momento. Sim, e é o teu ponto de vista, né? Eu acho que isso é tão divino da gente permitir que a pessoa tenha. Eu senti a sensação de abuso, eu senti a sensação de medo, eu senti a sensação de tristeza. Porque cada um pode sentir de uma maneira, uma realidade. Pode ser duas pessoas assistindo o mesmo filme e cada uma receber aquela Exato. informação de uma forma. Diferente. Uhum, exatamente. É o que eu falo. Você pode estar na mesma sala onde acontece uma briga, uma discussão, e você vai perguntar para 30 pessoas que estavam ali, a história vai ser diferente, o sentimento vai ser diferente, porque cada pessoa vai ter acendido um gatilho diferente, cada pessoa vai ter entendido aquilo de forma diferente, né? Então, traz um sentimento diferente. Sim. Até dentro, esse que tu trouxe muito interessante dos pais dizerem que não e ela sentir que sim. Isso é algo também da minha experiência de quando estava na barriga, eu senti um sentimento de rejeição que reverberou por anos e anos, mas a minha mãe, obviamente, quando estava na gestação, ela estava me amparando. Tinha pessoas na volta me amparando. A família estava vivendo um conflito no momento, mas ela estava me amparando. Só que eu percebi que alguma coisa não estava certa ali. E aí o sentimento que veio foi de rejeição. E é muito divino aceitar, olhar para ele, aceitar e ressignificar, né? Até foi algo que esses tempos uma menina comentou comigo de um receio de olhar para essas emoções, de escrever. Ah, me sinto rejeitada. Mas não é que a gente vá afirmar, vai prosperar essa crença. A gente vai olhar para ela como se a gente estivesse mirando uma lanterna na sombra. Ela é uma sombra, a gente vai colocar a luz nela. E realmente aceitar essa emoção, identificar essa emoção para poder transmutar, para poder tirar um ensinamento e limpar essa crença limitante ali. É um ato de Exatamente. coragem, o autoconhecimento. Exato. É um processo onde a gente vai ter que olhar para as sombras, olhar para os aprendizados, olhar para tudo aquilo que está ali por trás e que a maioria das pessoas escondem e não querem ver, porque às vezes o processo é doloroso, porque esses sentimentos, eles trazem gatilhos que às vezes as pessoas não querem ver. Porque é mais fácil você esconder um trauma, é mais fácil você esconder um sentimento que você não quer mais vivenciá-lo, que você não quer olhar para isso, né? Do que simplesmente chegar e falar, nossa, eu vou olhar para isso, né? Eu vou acolher esse sentimento, porque você vai ter que vivenciá-lo, você vai ter que senti-lo, né? Você vai ter que olhar para aquilo ali. Sim. Mas é um momento também, Exatamente. né? Quando a gente não olha, vai. Essa realidade continua reverberando. No momento que a gente chama a nossa guerreira, chama essa mulher forte interna para olhar, ela vai olhar e vai passar por aquilo ali. E vai conseguir ressignificar aquilo ali. Ai, que amor. Exato. Vocês estão fazendo a gente viver uma verdadeira reflexão. Isso é muito bom. Ai, que lindo. Então, falta só alguns segundinhos aqui para a gente encerrar. Mas eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter trazido essas reflexões, para a gente ter mergulhado um pouco aí nessas crenças, nessas raízes, né? Para a gente refletir mais, perguntar mais, para a gente tirar esse tabu um pouco de que às vezes é mais difícil.
olhar para tudo isso. Mas gratidão, gratidão mesmo pela sua presença. Eu E agradeço muito. gratidão, e Agradeço gratidão muito o por todo mundo que... convite. Opa! Pode falar, que só tem uns 10 segundos. Ai, rapidinho. Então, agradeço muito o convite, que foi muito lindo, muito fluido. A participação de todo mundo também. Acho que essa troca ela é muito divina.